Olá, pessoal, bem-vindos aos Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos falar sobre o filme O Círculo. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Faltou a vinheta, né? Mas não seja por isso. Vamos tentar soltar a vinheta aqui pro pessoal. Pronto, agora soltou a vinheta. Então, hoje nós temos um programinha diferente, né? Nós vamos fazer uma discussão, eu e a Cris, sobre aquele filme que é O Círculo. A Cris também foi assistir. Aqui eu vou colocar uma imagem do círculo para vocês verem. Depois eu volto a gente para o tamanho normal. Eu vou encolher a Cris. Encolheu. Olha aqui, ó. O Círculo, da Emma Watson e o Tom Hanks. A Cris foi assistir, eu também. Então, nós tivemos cada uma tem uma opinião a respeito, né? Com alguns pontos em comuns e adicionais, né, Cris? Claro, é sempre assim, a gente vai aprendendo uma com a outra, né, Maria? Somos alunos e professores em todas as situações sempre. Com certeza. Eu vou até fazer uma resenha rapidinha aqui do Círculo, porque eu acho que vale a pena. E depois a Cris também fez uns apontamentos sobre o ponto de vista dela. Deixa eu só aumentar a gente aqui um pouquinho, para a gente não ficar tão pequenininho, vocês verem a gente um pouquinho maiorzinho aqui. Deixa eu jogar a Cris aqui para cima. O divertido de fazer resenha assim com esse equipamento que eu estou usando, esse software, é que a gente fica pequenininha, mas tem um fundo sempre com a gente, né? Então vamos lá. Então, o círculo, ou até como eu brinco, né? The circle or the circles, né? The circles, porque o som é parecido, circle ou circles, que em inglês é o círculo ou o circo. Porque no circo todo mundo vai lá, né? Se tornar um pouco palhaço, digamos assim. Então, todo mundo é colocado no palco do círculo, que parece mais um circus. É um circo completo, onde todo mundo é exposto a uma realidade que para nós ainda parece ser oculta, mas talvez não seja tão oculta assim, diga-se de passagem. Então, The Circle é uma mega empresa, é o nome dela, né? É The Circle, parte de um sistema de oligarquias de tecnologia, cujas características foram diretamente emprestadas do Facebook, do Google. Acho que esses dois são os principais e fora aquilo que nós não conhecemos. Mas o The Circle oficialmente seria alguma coisa que teoricamente se conhece e sabemos que usa toda a informação que você dá a ele, né, de suas fotos, de sua família, de seus amigos, é colocado ali à disposição de um banco de informações que se aproveitam para te sugerir produtos para venda, e saber quem é você e fazer um banco de dados sobre seus passos, prever o que você vai fazer a cada instante para estar te acompanhando e, claro, usar você para ser útil para eles de diversas formas, né? Então, sempre há aquela aparência típica de que estamos fazendo uma troca, né? Então, essa troca alguém está te dando um benefício, você está usando o benefício deles. Mas, afinal de contas, a primeira pergunta é: quem é o beneficiado maior desse sistema? Né, Cris? Então, essa The Circle, ela está em um campus futurista, tipo que tem, né, no Google, no Facebook, até dentro da própria Apple, mas acho que é mais Google e Facebook que tem esse perfil, com lindos jardins e atividades de lazer para os empregados, que quase nunca conseguem desfrutar aquilo tudo, porque é feito digamos, um condicionamento abusivo em cima dos funcionários para que eles atinjam metas quase que inatingíveis e coloca o pessoal trabalhando praticamente 24 horas por dia num sistema de empregado, parecendo que você faz porque você quer, né? E sendo que, na verdade, é sugestão constante da própria empresa ou de colegas da empresa preparados para que te sugiram que você se torne praticamente um escravo e que entregue a sua vida para a empresa, porque afinal de contas, a empresa está fazendo
tudo por você. Ela te dá tudo, até um quarto para você morar lá, paga teu sistema de saúde, até da sua família. Eles dão um sistema de saúde e é mais ou menos um sistema de venda da sua própria alma por um sistema escravagista, onde você acaba se sentindo, digamos, devedor eterno, que afinal de contas eles te dão tanto e o que você tem que dar de volta é só toda a sua vida para eles. O filme mostra isso muito bem. Esse filme tem um líder carismático que é o Eamon Bailey, que é o Tom Hanks, que aliás faz um papel Hanks, né? Que faz um papel excepcional porque ele é um grande ator, seguido da Emma Watson, que não é uma grande atriz, ela tem uma cara mais ou menos assim de espertinha, mas de quem comeu e não gostou o tempo todo. Esse é o perfil, né? Ela continuou com aquela cara de Hermione, meio chatinha, mas que uma cara de vítima chatinha. E que no final das contas, o personagem dela no filme combinava com essa cara de Hermione. É por isso que eu acho que eles escalaram ela. Ela tinha um pouquinho de Hermione. Então, esse líder carismático, né, acaba contratando essa moça, que é a Emma Watson, que é a May, e ela acaba caindo no padrão que eu acabei de falar agora, que nós vamos descortinar isso em breve. E daí que o que você tem nessa história é o desenvolvimento de um projeto chamado True You, né, Verdadeiro Você, que é uma plataforma de acesso online que serviria para simplificar o caos da internet, né? Então, tudo interligado em uma única plataforma, onde você não precisaria usar 1000 sistemas, 1000 entradas, 1000 saídas, 1000 chaves, usar uma para uma coisa, uma outra para uma outra coisa. Então, você usaria um sistema de interligação. Nós vamos discutir já já, eu com a Cris, o lado positivo e o negativo disso. E um outro, estou dando só uma resenha curtinha, que se chama Sea Change, que Sea é de ver, Change é de mudança, que é um sistema de mini câmeras que são espalhadas, seriam espalhadas, né, essas mini câmeras wireless, sem fio, seriam espalhadas por tudo que é lugar. Então, a pessoa que acompanha você, entra na sua casa, ela coloca as câmeras na sua casa sem te pedir permissão, todo mundo tem direito de invadir tua privacidade, em qualquer lugar, sem regra, e você nem vai estar sabendo que você está via internet para todo mundo no mundo estar te assistindo, né? E através de discursos, né, hipnóticos, diga-se de passagem, o Eamon, que é o CEO, defende esses projetos afirmando que tornariam o mundo melhor. Aí nós vamos começar a discutir um pouquinho, né, Cris? Se quiser colocar os teus pontos de vista a respeito do filme, eu vou depois continuar interagindo com você e eu falo um pouquinho mais do meu ponto de vista a respeito também. Bom, eu gostaria de colocar uma coisa que é uma realidade o que acontece nesse filme, porque esse sistema de espionagem digital do governo americano é muito mais amplo aí do que se imaginava. O filme não é tanta ficção assim como se imagina, né? Nem o cidadão brasileiro ele está imune, né? Os computadores, Maria, eles foram criados para espionar. Um dos primeiros, né, foi criado em 1943 no Reino Unido, para que os aliados pudessem decifrar mais rapidamente as mensagens nazistas. A internet foi criada para guerrear militares americanos. Desenvolveram nos anos de 60 o conceito aí de rede de comunicações sem centro, que os soviéticos, então, não conseguiam desativar, mesmo com o ataque devastador. Bem, hoje essas duas tecnologias mantêm-se entre as principais armas de serviços de inteligência do governo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, Maria, sem nazistas, nem nazistas, nem soviéticos, eles tiveram para enfrentar. As autoridades, então, empurraram o papel do inimigo para o outro alvo. Sabe quem, Maria? Cidadão comum, nos Estados Unidos e em outros países, inclusive aqui no Brasil, Maria. Estamos totalmente desprotegidos. Diz o engenheiro Marcelo Zufo, que é coordenador do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da Universidade de São Paulo. Então, a única saída nesse momento seria parar de usar a internet, o que é, na realidade, impossível, né, Maria? Com certeza. E os detalhes, eles são revelados aí desde o início de junho.
quando o técnico ex-consultor da Agência de Segurança Nacional, NSA, Edward Snowden, divulgou milhares de documentos sigilosos dos Estados Unidos. Bem, pensando no filme Círculo, isso nos deixa claro que ele está bem longe de ser uma ficção. O poder é ópio, né? Para os que se julgam donos do planeta, né, Maria? É grave, Cris. Na verdade, é o que você falou. Nós já estamos nesse sistema faz tempo. É que não é às claras. E esse filme que foi bombardeado pela mídia, né, acho que o pessoal queria um filme onde se defendesse os direitos humanos, onde as pessoas, então, vencessem contra os grandes oligarcas. E o propósito do filme não é esse. Não é um filme com personagens heróicos. Aliás, ali, herói não tem nenhum, né? É um filme que faz aquilo que se chama em inglês Hidden in Plain Sight. Ou seja, as verdades são colocadas bem na frente do seu nariz. E porque é tudo tão claro e tão óbvio, você não acredita que isso é assim. Daí que quando a coisa aparece, você nem se dá conta e ela já está instalada na sua frente. Então, nós já temos isso, como a Cris estava falando, já existe todo o sistema, você hoje é vigiado o tempo todo. A diferença aqui é assim, vamos discutir os dois lados. Nesse caso da Sea Change, né, das câmeras instaladas em tudo que é lugar. Digamos que houvesse uma política mínima de ética para se espalhar essas câmeras, que elas não fossem colocadas, aspas, dentro da sua casa, em locais como o seu quarto, seu banheiro, né? Embora no filme elas aparecem no seu quarto e no seu banheiro, né? Isso. Então, que elas fossem colocadas em áreas comuns, né, nas ruas, com o que se diz no filme, para proteção, né, porque as pessoas que estão assistindo veem que alguém está sendo assaltado e em questão de minutos, essa pessoa está sendo socorrida porque um grupo de cidadãos assistindo a você na rua, no seu celular, no seu tablet, acaba chamando a polícia num botão imediato e dando a sua coordenada de posição com uma apertadinha de botão e a polícia, então, imediatamente te socorre e te salva. Então, esse é um aspecto que você pode entender como positivo, né? Que seria assim, você então estaria num sistema de suporte. Então, digamos que o ser humano fosse puro, que houvesse um nível de ética alto no ser humano, onde uns usarem os outros não existisse uma comunidade harmoniosa, onde todo mundo está pensando em todo mundo, onde as pessoas não tentam desacreditar os outros ou fazer aquilo que os jovens hoje fazem constantemente, o bullying, né? Se qualquer um faz qualquer coisa diferente do padrão que eles impõem a eles mesmos, é imposto um padrão horroroso, aquele que sai do padrão sofre um bullying, delapidam a vida da pessoa. Então, imagina uma sociedade pura dessa forma, atuando através de imagens onde as pessoas não fizessem maldades com as outras. Então, se alguém sai da cama mais barrigudinho do que deveria, ou usando uma camisola ou um pijama meio feio, as pessoas não fizessem, digamos, delapidações com relação ao que essa pessoa está usando, é ao contrário. No dia seguinte, ou no mesmo dia, essa pessoa encontrasse na porta de sua casa um presente, que era um pijama bonito, exatamente no tamanho daquela pessoa. Então, veja bem, se você usa a tecnologia, que pode ser chamada de, aspas, invasiva até um certo ponto, em uma sociedade positiva, harmoniosa, coisa que nós não temos hoje, isso seria uma coisa, sim, como uma noosfera. A noosfera é todos conectados na mente, que é a tendência evolucionária do homem. O homem tende a evoluir nessa direção. Então, a humanidade já esteve nisso e nós estamos retornando a um processo onde nós vamos nos reconectar mentalmente quando adquirirmos novamente a telepatia, cujo nós não temos hoje, nós temos uma certa
teleempatia, conectados por partes com pessoas com quem nós nos sentimos conectados amorosamente, né? Então temos uma certa empatia, mas não telepatia. No momento em que nós tivermos telepatia, digamos que daqui a 1000 anos, o que vai acontecer com a humanidade? Nós não vamos estar num sea change, porque basta você pensar na pessoa, você está com todos os dados da pessoa, você acessa a memória dela, acessa o pensamento dela. Veja bem, isso é uma tendência, mas só vai ser positivo quando a humanidade for positiva. Então, o que pode acontecer hoje com um sistema de informação sobre você o tempo todo? Todo mundo vendo tudo de todo mundo? Vai acontecer um sistema de massacres. Emocionalmente, as crianças vão ser massacradas, que ainda estão naquela fase em que elas não sabem que elas são, não sabem se definir, não tem elemento emocional suficiente para isso. Então, se hoje numa escola já se massacram umas às outras, emocionalmente falando, né, que causa uma supressão da personalidade, digamos, desvios de personalidade em função dessa supressão que hoje foi inventada pelos americanos, esse negócio de winner or loser, perdedor ou vencedor, competição entre eles, essa coisa dos jovens americanos nas escolas, nos filmes, sempre tendo uma turma do poder que massacra a outra turma que não tem poder, que dilapida emocionalmente, por aí vai. Então, o que vai acontecer se um sistema desses é colocado? Vai ser a imagem e semelhança do que a sociedade é hoje, do que Mas, na realidade, homem esse book já hoje faz isso, né? A pessoa coloca alguma coisa que ela pensa, entra um monte de gente criticando, né, ferozmente, entende? Assim, e a gente não chega a dar liberdade às pessoas serem o que elas são. Acho que o importante é as pessoas começarem a permitir que as pessoas sejam o que elas são de verdade. Né? A maioria das pessoas ainda está muito fechada, porque ela não consegue ser si mesma, mas também não permite que o outro seja genuinamente o que o outro é, né, Maria? Esse é o problema, né? Então, o que eu estou falando, enquanto a sociedade não está pura o suficiente, equilibrada o suficiente, dentro realmente de uma ressonância, mais do que matura, não existe o poder cristalino do ser ainda, né? Então, em função disso, quanto mais informação você dá, você tem duas fases aí. Então, implanta um sistema desse. A primeira fase seria devastadora, uma fase de um monte de gente realmente querendo destruir o outro emocionalmente. Talvez, depois de um bom tempo, de muita gente ter sido, digamos, destruída e até morrendo, se matando, em função desse nível de invasão e de não ter condição emocional de lidar com essa invasão e com essas delapidações, talvez entrasse numa segunda fase, que é uma fase de tendência harmoniosa, até talvez uma terceira fase, né? Mas até isso acontecer, muita desgraça aconteceria. Então, hoje nós temos essa realidade sendo colocada, sem dúvida, mas não tão às claras. Imagina isso num grande número. Por outro lado, se isso fosse para todo mundo, como é o final do filme, aonde a personagem principal, ela pega e coloca como isso para os seus próprios criadores, né? Então, é uma coisa que seria muito difícil de acontecer, né? A May, colocar isso para os seus próprios criadores e isso ficar bem assim. Então, porque os criadores fazem isso para os outros, não para eles. É como um sistema comunista. Mas não faço o que eu faço, né, Maria? Isso, é como um sistema comunista, né? A lei para todos, exceto para o grupo que manda. E o grupo que manda é oligarca. Então tem os oligarcas e os que devem se comportar como comunistas, que é viver na pobreza. Maria, esse sistema já existe em certo momento. Você quer ver aonde? Nas estradas, nos faróis. Existe um monte de câmera filmando tudo. Isso. Mas ela não é útil. Ela existe para retirar cada vez mais dinheiro das pessoas. Isso. Né? Então esse sistema já existe. Você ter uma ideia, se você for roubado, teu carro for roubado em qualquer lugar, a própria seguradora vai procurar o sistema de câmera que existe nas ruas para poder pagar o teu carro.
Se você, por acaso, dá um golpe, aí você que, né, pensar em dar um golpe no carro, você vai se ferrar, porque hoje em todo local tem câmera, entendeu, Maria? E a seguradora vai descobrir que foi uma fraude. Então, assim, para essas coisas, onde beneficiam meia dúzia de empresários ou de pseudo-donos do mundo, banqueiros, existe já essa fiscalização para retirar cada vez mais do ser humano, né? Então, os impostos cada vez mais altos, porque eles investem em tecnologia pesada. Você já não tomou várias multas? Eu já tomei várias multas aí. A 30 por hora, 32. Já tomei multa, entendeu? Sim, sim. Estava só a 2 quilômetros por hora acima da velocidade máxima permitida, menos aqueles 5%, sei lá, que eles tiram, né? E aí eu ganhei 2 quilômetros por hora. Realmente é absurdo. É 50, veio a multa por 52 quilômetros por hora. É um absurdo, né? Não tem uma ponderação maior. Mas nós somos escravos. É o que é colocado no livro de 1984. Que, de fato, se houvesse esse sistema, ia beneficiar quem? Ia ser exatamente o que acontece hoje. Só ia beneficiar os donos do poder, mais ninguém, né? Nós temos aquele filme do o livro do George Orwell, né, que é 1984, onde tinha lá o Big Brothers e sim, eu está vendo você. Então a ideia até do círculo está em cima daquele livro, é uma revisão do perfil daquele livro numa versão adaptada, porque ele foi feito por Dave Eggers em 2013. E na verdade, esse livro que virou filme, que é The Circle, né, com o mesmo nome do livro, ele simplesmente trabalha para conscientizar as pessoas de alguma coisa que está acontecendo, não se coloca nesse papel heróico, né, que você está falando assim, o papel do heróico seria dizer, peraí, né, isso serve para quem? Serve para os que estão te usando como um sistema escravagista, onde você deve obedecer e entregar tudo a eles. Daí que as frases que são colocadas lá nas reuniões pelo CEO do The Circle segredos são mentiras, né? Então você tem que entregar os seus, mas a empresa, como a personagem, né, no final coloca, né, a empresa não, né? Os segredos dos outros, dos escravos, dos numerários, como se coloca no Opus Dei, né? Da Igreja Católica, Opus Dei, que é aquela ordem totalmente radical, onde os seus seguidores são chamados de numerários. Então, nós somos numerários, nós temos que entregar tudo. Gado, exatamente, né? Então, a segunda frase que o filme coloca é compartilhar é sem importar. Ou seja, eles invertem. Uma forma de manipular você é a inversão. O filme mostra o papel da inversão. O papel da inversão é assim, não importa o que você faça por mim, né? Se eu fizer qualquer coisa por você, você me deve a sua vida, né? Porque o peso é desmedido. Eu vou te pagar um salário, eu vou cuidar da saúde da sua família, da sua saúde, vou te dar casa, tal. Mas, em troca, você vai me dar a sua vida, a sua escravidão. Daí que eles invertem tudo, e essa é a forma de aprisionar pessoas. Na história do mundo, as histórias que aprisionam, as histórias religiosas, as histórias políticas, elas são histórias que invertem a função primordial. Na própria ciência, o cientista cria uma coisa para o bem, é invertido a criação, às vezes o cientista é demonizado, para que aquilo seja pego e usado para o mal, né? Daí que você é obrigado no filme The Circle, do Círculo, a compartilhar tudo, ou seja, você não tem direito a ter nada reservado para você, porque se você não compartilhar, você não se importa com os outros. Veja bem. Olha que absurdo, né? Maria, eu queria falar um pouquinho da analogia que eu fiz, se você me permite. Vai lá. Você sabe que a minha formação também é em psicanálise, né? Isso. E eu achei, eu fiz dei uma analisada assim para que eu pudesse entender o perfil da personagem, o perfil do Tom Hanks, que foi muito legal, embora bem, né? Lado negro da força, né? Eu percebi que qualquer um deseja uma posição de destaque na vida. Por isso eu amei a personagem principal nos deixar claro, quando se coloca lado a lado,
com os presidentes do círculo, acreditando, né, obviamente, que serve a algo consultivo, permitindo assim que sua vida torne-se transparente. É tipo assim, um Big Brother mesmo. Afinal, Isso. ela mesma afirma que, assim sendo, não praticaria nenhum ato negativo, caso fosse vigiada. Será mesmo que a gente precisa ser vigiado para não cometer nenhum ato negativo? Você tem a tua consciência que te coloca, olha, isso não é certo, isso é errado. E ela afirma que, em segredo, as pessoas cometem coisas ruins. E eu vejo claramente que nós, muito menos em segredo, que elas fazem abertamente mesmo, Uhum. tá? Muitas pessoas estão fazendo abertamente. Só olhar para a política do nosso país. Nós estamos sendo, assim, roubados na cara dura, Pois é, né? A justiça está pois é. cega, surda, muda e esclerosada no nosso país, entende? Então, assim, não está mais em segredo isso. E a gente não consegue fazer com que a verdadeira lei se cumpra, Por quê? Porque está tudo tão entende? invertido que as pessoas estão confusas Exatamente. já Então, assim, e eu confusas vejo, sobre o não é seu só em poder. segredos, não. As pessoas fazem o mal abertamente, porque Uhum. quando se tira do povo, você está matando milhares de pessoas que não têm hospitais, não têm escolas, não têm absolutamente nada, estão assim realmente num nível de miséria profunda. É o que está acontecendo com o nosso país. Entende? Então, assim, isso me remeteu bem a isso. Não, não tá, as coisas já não estão mais em segredos, as coisas estão abertamente e parece que hoje em dia virou, virou muito legalzinho ser desonesto, Pois pela é. inversão que existe. Ó, eu sou presidente, mas ó, sou desonesto, tô vendo, ó, e tô aqui, entendeu? Né? E Então, continua, né? eu Quanto acho que mais isso é uma coisa para a poderoso, gente mais pode. pensar que não é só em segredo, né? Pois é. Que na realidade nós somos Ah, o que nós fazemos, inclusive em segredo, né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar mesmo e que sirva como uma mensagem para cada um de nós. Quem sou eu quando estou sozinho? Como eu ajo quando eu estou sozinho? É isso que na realidade eu sou quando estou só. sem dúvida. Não é Então, verdade? você vê que o filme coloca essas frases que eu vou repetir. Segredos são mentiras para te Então, aprisionar, né? Compartilhar é se importar. Você tem que entregar tudo que é seu. E privacidade é roubo. Ou seja, você está roubando se você se mantém dentro de uma certa privacidade. Você tem que se expor como um todo. Por quê? Porque assim você será usado. Agora, veja bem, isso, como eu falei, isso vai acontecer no processo de evolução humano, não haverá mais privacidade, não haverão mais mentiras, tudo será compartilhado porque nos tornaremos telepáticos em sociedades mais evoluídas que a nossa, em outras realidades, em outros planetas, se quiser chamar, de menor densidade física que a nossa, mais padrão de energia, maior campo vibracional, menos ego, já é assim. Então não existe privacidade mesmo, né? Tudo é não, que sabido, ótimo, né? mas é a questão, Cris. Não existe aqueles que querem se aproveitar disso, né? Então, porque a Então, telepatia, desculpe, Maria, telepatia é linguagem universal. Você já pensou que legal a gente ter a maturidade para termos essa linguagem universal? Acabou-se as máscaras, seremos genuínos, né? Isso seria maravilhoso. Só que eu penso que a nossa humanidade ainda está muito imatura para esse processo, tá entende? longe, tá longe. O ego domina a É, ideia de apropriar-se dos corpos, como eu digo, apropriar-se sim, dos outros, dominá-los e usá-los, ainda é forte, né? O campo de visão de dinâmicas, que eu chamo de dinâmica de existência, não passa, na grande maioria, da primeira, que é existir, procriar, a primeira, segunda e terceira, que é eu, existir, eu, existir, sobreviver, procriar, no máximo minha família. Quando você sai da minha família, já começa a ter um nível muito menor de pessoas que se importam com outros é verdade. aspectos de natureza, de país, de planeta, a consciência de universo, a conectividade com Deus, a unidade, onde todos somos um, né? Esse nível de consciência já é menor. Então, quando você tem esses seres que, como é o caso do Eamon Bailey, que é o dono da The Circle, você vê que o que acontece ali, o dono é acionista principal, né? Porque na verdade são Sim, vários acionistas, de capital aberto da empresa. Você vê que o que existe ali é essa coisa do tubarão que quer se apropriar,
comer, ingerir o que tiver na sua frente. Então, o problema não é a tecnologia, o problema não é a informação trocada. É verdade. O problema não é estar exposto, o problema é o que se faz com a informação, que é o que se faz hoje em dia, onde terroristas atuam em nome dos donos do mundo e são chamados de grupos externos, quando na verdade são grupos internos e trabalhados, agentes bem treinados que mexem a massa e manipulam a massa do jeito que querem, porque a massa também está inconsciente. Então, uma massa que passa fome, uma massa que passa necessidade, uma massa que é mantida em falta de conhecimento, ela se moverá da forma que alguns grupos inseridos com conhecimento façam com que elas se movimentem. Então, hoje as guerras são feitas de dentro para fora dos países. E se colocam líderes de países como se fossem horrorosos, quando na verdade tudo foi feito para que eles tivessem que revidar as ações de agentes internos. Então, tudo isso feito, as pessoas ficam com a informação invertida. Novamente, a informação está invertida. E o filme, que é do livro, mostra a grande inversão. Mas a inversão só acontece quando as pessoas estão adormecidas. O interessante do personagem, a May, é que desde o começo, ela com aquela cara de Hermione, de quem comeu e não gostou, ela estava percebendo o jogo, ela só se submeteu ao jogo, sabendo do jogo claramente, por causa dos pais. Ela tentou até fazer o jogo, até o nível em que ela tá o tempo todo, ela tá com uma cara de incomodada, porque ela estava incomodada, enquanto todo mundo lá jogava o jogo e achava o máximo a empresa e se matava, ela parecia ser a única semidesperta na empresa. E por ser a única semidesperta, ela é dado a ela uma chance maior, porque semidesperta é mais eficaz do que um adormecido completo, mas se for mantido sob controle. O que aconteceu é que o Eamon Bailey, ele não conseguiu mantê-la sob controle, né? E então, o lado dela, mais desperto, acaba dando um checkmate na condição dele. O que é ruim no livro, não sei se no livro é assim, no filme é ruim, é que acaba sem acabar a história. A gente queria entender um pouquinho melhor o que aconteceu com ela, né? E o que acontece com eles lá, os maiores acionistas, a dupla lá, dos maiores acionistas da empresa. Afinal de contas, o que aconteceu com eles, né? Eu acho que vai ter parte 2, viu, Maria? Talvez, sim, talvez não, porque a crítica caiu muito em cima, embora o auditório que eu fui estava cheio. Não sei se o seu também estava cheio. Estava vazio, bem... até que me surpreendeu bastante, porque como foi estreia, achei que fosse estar bem lotado. Eu queria ressaltar também que o filme, ele nos deixa claro o sistema de sedução, manipulação que os donos do mundo fazem para nos manter distraídos, né? Eles começam inicialmente a colocar pessoas em cargos que ocupam boa parte de seu tempo, você já falou isso, e de forma aí sedutora, por meio das distrações, usam as pessoas, dizendo que desejam protegê-las, afastam as pessoas dos seus afetos básicos, né? Tornando-as assim vulneráveis, fazendo-as acreditar que a firma é o foco principal de suas vidas, tornando-os manipuláveis, né? E esses você vê que tem até uma parte que nós vemos assim desempregados falarem com a May, né, sobre a firma, né? E eles defendem a firma como se fosse a sua própria vida, né? Isso lembra realmente o sistema que a gente vive, a Matrix, né? Essa prisão que confina a maioria das pessoas, né? E nós também, às vezes. Sabe por quê, Maria? Você me deu uma chamada, perdão te cortar, mas aqui você me deu uma posição aqui incrível. O jogo é sempre o mesmo. Passam-se centenas de anos, o jogo é o mesmo. É exatamente o jogo da Igreja Católica sobre os Templários. Quem eram os Templários? Os filhos dos nobres, né? Foram os primeiros, né? Depois acho que não tinha tanto nobre assim, foram pegos outros indicados pelos filhos dos nobres. Mas por quê? Porque os filhos primogênitos até dos nobres tinham que ser os templários que davam a sua vida
E quando eles morriam em Aí, ó. batalha, também toda a fortuna ia para a igreja. Então eles Aí, ó. davam sua vida, não podiam casar, eles tinham que viver para a igreja numa adoração extrema, né? E lutar por ela. Então, o que eles estão fazendo nesse filme, esse tipo de empresa, é te dando a vida divina, porque trabalhar nessa empresa é a coisa assim, ó, eu fui Né? por uma empresa que é estar na casa de Deus, né? Não Deus Pois religioso, é. mas existe uma religião que se coloca lá dentro. É uma adoração à instituição por ser algo que não existe nada igual. Daí você dá a sua É isso vida. aí. Você não consegue casar, não consegue ter filhos, não consegue viver a sua vida, não pode ver os seus pais, que é o que a menina tinha lá. Você tem que viver para eles. Então, o que eles Em estão prol deles, né, fazendo Maria? em prol dele E é um tem aquela outra sistema. moça também, que eu não lembro o nome dela agora, que era amiga da May, né? Que Isso. tem um desgaste emocional, físico enorme, né? Ela se Por acabou, ficou conta, doidinha até, né? Acabada, né? completa. Por conta disso. E sabe por que tudo isso, Maria? Queria completar Isso. meu raciocínio. O Perdão, vai lá. ciclo, ele demonstra ideia poderosa, quase megalomaníaca e de difícil acesso ao público leigo, né? Fazendo com que as pessoas ali sintam-se especiais por estarem trabalhando com eles. E essas pessoas são movidas, sabe por quê? Por idealizações. Dificilmente alguém, Maria, entregaria sua vida por algo que não tivesse uma expressividade em especial ou que soasse grandioso. Elegendo assim, eles elegem um inimigo comum ali, que é o outro, nunca eles, né? A mente humana, né, no funcionamento mais básico e primitivo, você sabe, ela opera sobre os influxos do sistema cerebral reptiliano, que rastreia potenciais perigosos à integridade física e psicológica do sistema como um todo. Então, esse sistema, pessoal, só reconhece assim inimigos e aliados. E assim demonstram, né, claramente que que o que está fora do círculo seja algo muito perigoso. E esse algo perigoso que seria o que seria, na realidade, para eles? Autocorrupção, corrupção. Será que essa coisa está fora do outro? Está sempre no outro, não está na gente também? O sistema somos nós, se você parar para pensar. Nós colaboramos Uhum. com esse sistema deteriorado. Então, é bom a gente falar desse filme, mas também falar isso para você, que a hora que você perceber isso, que nós somos o sistema, Sim. as coisas mudam. E a Maria falou, deu um dado muito importante aí, que é a questão de inversão. Nós invertemos e aceitamos a inversão como algo É. natural, não é? A Né, inversão Maria? faz parte da nossa história, faz parte do jogo psicológico Então, que é feito, faz parte do jogo religioso, né? E essas então empresas se colocam numa posição exatamente velada de é isso aí. religiosismo e de, sim, são Servidão, inclusive, né? templários, numerários, né? Que têm que se servir, se dar, se doar a sua alma para elas. Então, é um sistema medieval com cara de modernidade. É isso que É está isso sendo aí. feito. É isso aí. No círculo ele também eles colocam uma meta, né? Uma meta altamente utópica, mas que seja um desejo de aspiração coletiva, não é isso, Maria? Isso, Eles isso. criam então essa comunidade em torno dessa ideia, usando métodos de controle dessa comunidade que regula a integridade física, psicológica e moral de seus participantes e os diferencia do inimigo comum. Ou seja, corrupção está lá fora, nunca aqui dentro. Entende? Isso eu percebi Exatamente. claramente no Exatamente. filme. Entendeu? Exatamente. Eles só foram perceber que não era bem assim no final do filme, né, Maria? Quando todo mundo acende o celular e fala, pô, é verdade. E esse evento mundial, contra o qual todos devem estar preparados para lutar dentro daquela empresa, é a corrupção. Então, assim, ó, a corrupção está lá, está Tá na lá. senadora, está lá fora. E a corrupção individual de cada um de nós, que colabora para manter esse sistema escravocrata aí, né, Maria? Exato, Fala um exato. pouco disso. Tanto assim que no final do filme ela expõe, né, junto com a ajuda do criador do The Uhum. Circle, né, do sistema, o software e o sistema como um todo, a ideia. E quando ela expõe, o que acontece? Os acionistas, eles falam assim, nós estamos ferrados, né? Porque eles faziam um monte de jogatinas ali. E Então, as jogatinas para os outros, né? E dentro do sistema contábil, financeiro, tudo mais, estava cheio de mentiras ali, de enganações e com os números e daí que vai. Então, a empresa não era nada
as claras. E ela bota isso Nada para fora. cosmoética, né, Maria? É, Era totalmente descosmoética, né? não, Não mas é era assim. isso que... Mas é assim, né? O que você tem no sistema medieval é isso aí, né? Então, você acusa os outros e você que É faz isso. a maldade. Você mata os outros em nome de Deus, né? Não é Em assim a nome igreja? dele. Né? Em nome de Esse, eu posso esse, fazer o que eu quiser. Então, em nome da minha empresa, que hoje é uma visão, né, de Deus, dentro do é sistema verdade, bem parecido com isso mesmo. econômico-financeiro, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu estou matando os outros. Tanto assim que morre um rapaz, e na causa da perseguição que eles faziam ali, e tá tudo bem, ninguém tava, exceto a menina, né, amém? O resto tava numa boa, morreu uma pessoa, morreu um numerário. É, Foi no exercício da coisa. Estamos aprendendo a mexer com as coisas, né? Então, é infelizmente, verdade. é assim. Então é isso, Cris. Acho que a gente abordou na grande parte do que tem aí, né? Tem muito mais para ser falado, mas acho que já demos o recado. E acho que a gente Só pode queria encerrar falar por só aqui. mais uma coisinha que eu ouvi Diga, no filme que diga, eu acho que é legal falar. diga. Mas assistindo o filme e prestando bem atenção, a May fez um papel brilhante, sim, no filme todo. Mas ela também agiu em busca do poder. Sim, sim, Ora, o acabou. verdadeiro poder é fazer o bem, mas ela saiu da vítima, né, daquela pessoa assim totalmente deprimida, né, Sim. a salvadora do sistema, né? E na realidade é tanto que o povo depois ela está no meio do lago no final, né? E há várias câmeras filmando. Mas até que ponto? Eu pergunto para você, Maria Pereira, que é minha amiga, né? E veio trazer tanta informação para a gente que isso ficou na minha cabeça. Eu preciso perguntar para minha amiga. Mas até que ponto que ela, acreditando em fazer o bem, não estaria trabalhando para manter o sistema? Diz aí, Maria. Grande pergunta, minha querida amiga. Deixa eu te contar uma coisa que é um tanto quanto entristecedora. Faça o que fizer, os donos do sistema vão dar um jeito para inverter e tomar conta da coisa. Porque quem inverte, tendo poder, acaba levando a massa inconsciente É, para o lado que quer. Veja a mídia, né? Veja a televisão, veja os canais, é isso veja a aí. mídia de todas as formas. As pessoas caem no que se diz de qualquer maneira. Então, eu sempre digo e vou continuar dizendo, esse é o meu mantra. Conhecimento, informação de boa qualidade, uma mente coerente, que é capaz de avaliar e ponderar todas as coisas, um nível alto de ética, intenção positiva, É isso pensando aí. no todo maior e colocando-se no meio e não sendo o principal, e sim olhando a É si isso aí. mesmo no meio de um todo, é o que fará tudo isso mudar, porque eles, aspas, não terão poder sobre uma massa que pensa e que É verdade. sabe o que está acontecendo. Só que quando você fala para as pessoas o que acontece e qual é o trabalho que você tem que fazer para despertar, ela só não tem uma fórmula rápida aí, ó. Me diz aí em 4 linhas Todo como é mundo que quer eu, assim. como é A que eu viagem inteira, resolvo. A as pessoa me pessoas manda não querem fazer mensagem assim. assim. Cris, então a pessoa mensagem assim, Maria, em 4 linhas, Maria Pereira, me fala curtinho aí, como é que eu resolvo meus problemas? Dá uma fórmula simples, por favor, né? Mas ó, uma coisa que eu queria dizer, minha amiga, é o seguinte, Sim. meu ponto de vista, né? Nada teme quem nada deve, sabe? E toda forma de manipulação é negativa. E também só se torna transparente quem tem a capacidade e busca de fato ser genuíno. Luz e sombra, na realidade, são aspectos de uma dança da compreensão das polaridades e possibilidades, a fim de escalarmos todas as aspirais de nossa própria evolutividade. Assim, a May, do meu ponto de vista, ela atingiu o sentido, sim, que é a força da razão que leva ela à compreensão de algo maior. Mas o grande segredo que todos temem é abrir os olhos, ver e perceber a sua própria grandeza. É por isso que a gente pousa como ovelha, porque nós temos medo de ser leões. Isso, e para ser leão tem que dar um trabalho danado. É, É isso que eu é falo, a grande maioria não quer esse trabalho, quer as 4 linhas, fórmula mágica, 4 verdade. pulinhos em torno da fogueira, uhul, eu sou desperto. E é um Maria, você trabalho acha que árduo. esse filme é uma ficção?
ele é, como eu falei, hidden in plain sight, o termo em inglês, escondido na sua própria cara. Então, parece ser uma coisa, mas na verdade é outra. Isso já existe, mas não está ainda às claras para você, embora já esteja na sua própria cara. É verdade. E nada, né, pessoal, esconde mais do que o óbvio. Sem Não é dúvida, verdade, Maria? sem dúvida. Gratidão, Maria. Honra Gratidão, enorme Cris. estar com você. Gratidão por compartilhar toda semana seus conhecimentos. Para mim é uma verdadeira honra. Você sabe que você está timbrado no Nossa, meu hoje coração. nós batemos uma bola legal. Estamos fazendo esse tipo de programa assim, pessoal, porque agora dá para a gente bater uma bola, né? Só pergunta e resposta. Acho que fica muito legal essa interação dos temas, né? Então, a Cris tem muito a acrescentar também, com certeza. Então, fica uma discussão legal. Então, vamos fazer algumas vezes, vamos fazer esse perfil para vocês verem a gente bater no papo mesmo. Gratidão, viu, Maria? Até o próximo Despertos, pessoal. Abra É o isso olho. aí. Enquanto você está vivo, viu? Se não, Big Brother is watching you. Big Brother tá de olho em você, né? É isso aí. Um abração, pessoal. Gratidão, Tchau, Maria. Até o tchau. próximo Despertos, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.